Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o segundo vídeo da série de dimensionamentos de piso de concreto e nesse vídeo a gente vai falar sobre juntas. O piso ele precisa de juntas para poder dilatar, né? Ele dilata com calor, com frio, com retração, e aí eu preciso dessas juntas para diminuir as tensões, né, causadas por essa mudança de volumetria do concreto. O que que é normal, o que que não é? Isso é se discute muito aí, né? A questão de tamanho das juntas, né? Qual é a distância máxima que eu posso botar, né, ou mínimas. Bom, tem alguns pontos de vista que a gente tem que cuidar. Por exemplo, o ponto de vista de economia, muitas vezes eu aumento o meu pano, né, a minha placa, porque eu diminuo com isso corte de junta, diminuo barras de transferência, diminuo espaçadores das barras de transferência, que geralmente são perfis uma treliça ou tem perfis em A, né, espaçadores em A. Então, olhando por esse ponto de vista é melhor. Mas, por outro lado, quanto maior o pano, se eu não tiver um cuidado muito grande na questão de execução, planicidade da base, né, a questão de lona, eu posso ter fissuração. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Ok. Então, qual é o tamanho de pano ideal? Depende de cada situação, tá? Muitas vezes se fala em 5 metros. 5 metros é o padrão. 5 metros é um bom número, tá, pessoal? Não é ruim, é um bom número. Mas dá para ir além. Não necessariamente precisa ser 5 metros. Ah, nós aqui já vimos, já trabalhamos com projetos com até 12 metros, né, da distância entre juntas. Se eu for fazer um piso protendido, por exemplo, eu posso ter, sei lá, 70, 80 metros, né, sem nenhuma junta. Só que, claro, aí eu comprimo o piso, aí é um sistema diferente. Mas para piso aí armado com fibra, assim, 12 metros é grande, tá, pessoal? Não é pouca coisa. Então, a minha recomendação é ficar aí entre 5 e 7 metros e meio, mais ou menos, tá? É um bom número, o piso não se torna caro, e assim, geralmente não dá problema, né? Claro que a gente se dimensiona aí considerando retração e tudo mais, mas se a minha planicidade da base não estiver muito boa, eu posso ter um problema, tá? Eu recebi aqui uma planta baixa de um pavilhão e eu tenho que definir essas juntas. Ok, mas eu preciso definir aqui, eu não consigo definir aqui direto no Authentic, aqui o tamanho da minha placa e tal. Sim, eu defino aqui, mas é melhor eu já fazer isso no layout. Eu tenho que desenhar essas juntas de qualquer forma, então eu já vou desenhar antes e já vou dimensionar o piso para aquele tamanho de junta, né? Não vou botar uma junta muito grande para depois aqui no detalhamento eu ver o que é bom e o que não é, né? Então eu já vou começar fazendo isso lá logo de cara. Olha só, a gente tem aqui 25 metros. Então, provavelmente panos de 5 metros seriam, né, funcionam. E, coincidentemente, eles vão dar aqui no meio dos pilares. Isso é outro detalhe, tá, pessoal? O corte, né, a junta, ela não precisa se dar nos pilares. Se vê, até esteticamente, daqui a pouco fica mais bonito e tal, mas não tem necessidade, né? Por exemplo, aqui a gente poderia colocar 7 metros e meio, sei lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos botar uma linha interna aqui e vamos dividir ela em 4. Ó, eu estou com uma distância de 6 metros e 12, por exemplo. Se eu dividisse esse aqui, eu tirei, saiu. Vou dividir em 3. Estou com 8 metros e 16. Aí já acho muito, tá, pessoal? Aí já é muito. Vamos trabalhar aqui.
com os 6 metros. Ó, 6 metros e 12. Até o outro lado. Ó, tá aqui, tem 4 linhas. Vamos fazer no sentido contrário também. Dividir, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dividir em 7. 7 metros e 8. Tá bom. Vamos ver se fosse dividir em 8. 6 metros e 20. Está mais parecido. Tá? Isso é um ponto importante, pessoal. A norma, se eu não me engano, a norma americana, ela indica que eu não posso ter uma diferença maior do que 20% entre os dois sentidos do pano. Né? Por exemplo, eu vou fazer um pano assim, não é interessante. Quanto mais quadrado, melhor. Mas por quê? Qual é a diferença? Como ele tem uma dimensão muito maior no sentido do que na outra, a tendência é ele fissurar aqui no meio e criar uma junta, né, bem no meio, justamente por causa da retração. Tá? Então, o ideal é fazer o mais possível, né, o mais próximo possível de um quadrado. Tá? Então, aqui ficou bem interessante. Vamos puxar aqui. Feito. Mas olha só, aqui pegou bem numa caixa de passagem. É problema? Não, não é problema nenhum. Tá? Nós vamos aqui tirar ela, né? Ela para na caixa e continua no outro lado. Tá? Ok, definido aqui o tamanho dos panos. Então, eu tenho aqui, num lado, 6 metros e 13, outro 6 metros e 20. Vou mudar o layer aqui. 6 metros, 6 e 13 por 6 e 20. A gente volta lá no sistema. 613. Até o sistema indica aqui, ó, que não pode exceder 20%. 620. Ok, né? Tá, mas olha só, e se eu tiver por algum motivo, sei lá, um pano aqui, tive que por algum motivo fazer isso aqui. Então ele tem aqui 7 metros e 15 e o outro lado tem 5,16. Como é que eu faço isso? Peguem a pior situação. Peguem a pior situação, que é um desses panos aqui. Ah, mas, poxa, eu não vou fazer para todo o piso a mesma estrutura. Pessoal, não vale a pena mudar. Né? Eu vou fazer aqui, vai aumentar, sei lá, 0,2 centímetros quadrados por metro. E aí eu vou mudar uma tela aqui no meio. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Isso é para confundir o pessoal que está executando. Então, o ideal é pega a pior situação e dimensiona todo o piso para aquela situação. Tá? Então, está feito aqui a montagem das nossas juntas. Tá? A gente vai falar no quantitativo depois dos tipos de junta. A gente tem alguns tipos de junta que a gente tem que levar em consideração. Aqui eu desenhei tudo junta cerrada, tá? Mas tem junta de construção ou junta de concretagem que vai definir, ela se difere um pouco, principalmente na questão de quantitativos, tá? Ela se difere um pouco da junta cerrada. Então a gente vai usar ela, a gente vai definir depois qual é a área de concretagem que eu vou usar, que eu vou fazer, que eu vou, né, vou indicar, olha, vai ser concretado essa área, depois essa área. Não dá para concretar todo o piso de uma só vez. Alguns, né? Nem todos. Então, quando a gente falar de quantitativos, a gente vai falar sobre esses tipos de junta, tá? Pessoal, questão de juntas era isso, né? No próximo vídeo agora a gente vai falar sobre o dimensionamento. Valeu!